pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para compartilhar com vocês a experiência de uma leitura que foi muito diferente e muito incrível também, que eu fiz recentemente. Mas antes de começar a comentar com vocês sobre esse livro, eu quero só te lembrar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, que isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho. E é claro, se você ainda não for inscrito, aproveitar e se inscrever aqui, que assim você fica por dentro das próximas atualizações do canal. E também me seguir lá nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo, e assim você consegue também ter um contato mais próximo com o meu trabalho e com as minhas leituras também. Bom, recentemente, então, eu tive a oportunidade de fazer a leitura do livro Guardião de Nomes, que é um lançamento recente da editora Rua do Sabão, escrito pelo Leonardo Gazzaro. Meu primeiro contato com o trabalho do autor e também com o trabalho dessa editora, que eu nunca tinha tido contato. E recentemente, então, eles entraram em contato comigo para poder começar a me mandar, né, os lançamentos e os livros deles. E esse aqui, então, foi meu primeiríssimo contato, tanto com o autor quanto com a editora. E eu já posso dizer que foi, assim, uma experiência muito surpreendente. Temos aqui nesse livro, então, uma história muito complexa, uma história rica em detalhes e muito intrincada, que vai fazendo mais sentido na cabeça do leitor conforme a leitura vai avançando e o leitor vai tendo contato com outros acontecimentos e outros personagens também dentro dessa história. A história também é complexa porque ela apresenta várias perspectivas de diferentes personagens, ela faz saltos no tempo sem que seja explicado exatamente que aquele salto foi realizado, e o leitor só percebe realmente que esse tipo de troca aconteceu dentro da história, seja de narrativa, seja de perspectiva, seja de tempo, conforme ele vai lendo. Então é aquele tipo de livro em que você só consegue perceber realmente o rumo que a história tá tomando conforme você vai prestando atenção naquilo que você tá lendo. Portanto, esse aqui não é aquele tipo de livro que você vai ler despreocupadamente, que você vai ler, assim, sem atenção. Você não consegue entender essa história de forma completa sem prestar atenção nos detalhes do que o autor está trazendo, do que ele está apresentando dentro dessa trama. Esse é um livro que vai contar a história de homens, de linhagens diferentes, de uma mesma família. Então a gente tem aqui no começo da história um homem que acabou de enterrar o seu pai e tá ali tendo seu primeiro contato com a herança, né, com tudo aquilo que o pai deixou pra trás. Então a gente tem já essa informação no começo do livro que um homem morreu, um pai faleceu, e o seu filho tá ali então tendo contato com aquilo que o pai deixou pra trás. Ao mesmo tempo, a gente vai tendo a narrativa de uma história que o avô desse rapaz conta pra ele sobre a sua família, sobre as suas origens. Então a gente entende que esse personagem que acabou ali de enterrar o seu pai, ele descende de um barão, que é o Barão Álvares Correia. Então aqui nessa história a gente vai ter sim muito da tradicionalidade, sabe, a família tradicional do Brasil, que tem suas origens lá, né, com os antepassados portugueses e, né, os primeiros homens que desbravaram a terra. Então a gente tem muito, né, dessa tradicionalidade do interior do Brasil presente, então, na figura do Barão Álvares Correia, que é, então, o patriarca dessa grande família, que a gente vai entender, então, que teve 7 filhos homens, todos homens. Na verdade, quando a história começa a ser narrada, o seu último filho, né, o 7º filho, ele acabou de nascer e ele tá ali sentado pensando, refletindo muito sobre qual será o nome do seu 7º filho, porque uma coisa que ele leva muito a sério é a nomeação de seus filhos, e não apenas dos seus filhos, mas dos filhos dos seus empregados, dos animais que ele tem na sua fazenda. Então nós já conseguimos perceber pela figura desse patriarca a importância do nomear. E conforme a leitura vai avançando, nós também conseguimos entender que a importância do nome não é uma exclusividade das pessoas, mas também de todas as coisas e de todos os lugares, porque se você não nomeia um lugar, você não consegue dizer pra alguém, por exemplo, pra onde você tá indo, sabe? Mas enfim, o caso é que esse 7º filho, então, está chegando, ele tá ali refletindo sobre qual será o nome que ele vai dar pra esse filho. A gente vai ver ali um momento em que a esposa vai solicitar que o nome do filho seja um nome X, por causa de um sonho que ela teve envolvendo ali, né, um santo, e ela vai solicitar ao seu marido que o nome do filho dela seja o nome X. E ele ali terminantemente se nega a dar esse nome pro filho, porque onde já se viu dar esse nome, ele vai ter lá os motivos dele, né, pra se negar a dar esse nome pro filho dele. Só que a gente vai ver ali que no ato do nascimento dessa criança, ainda sem nome, mas que na cabeça da mãe já tem um nome, que é aquele nome do sonho, a gente vê que vai acontecer uma tragédia que vai mudar a vida da família completamente, e depois dessa tragédia, esse 7º filho, ele passa a não ter nome. Então basicamente não tem como qualquer pessoa se referir a esse
7º filho porque ele não tem nome. Então o próprio pai, né, em muitas vezes, em muitas ocasiões, não sabe nem como chamar o filho, vai chamar ele, é claro, de um 7º filho, e é assim que ele vai ficar sendo chamado, sendo que ele não tem um nome. E é justamente essa criança que cresce sem saber quem é, sem saber qual é o seu nome, sem conseguir dizer para as pessoas como se referir a ele, sabe? Que cresce de uma forma meio marginalizada, inclusive ali entre, né, os irmãos, dentro da fazenda do pai, que cresce também sendo muito renegado pelo próprio pai e sendo a pessoa que causou, né, essa maldição na família por causa desse acontecimento trágico no dia do seu nascimento. Enfim, essa criança vai acabar se tornando na vida adulta o guardião de nomes. E é até interessante quando a gente para pra pensar que uma pessoa que não tem nome, ela pode, entre aspas, deter todos os nomes, né? Porque meio que ele enxerga os nomes como sendo uma pessoa que não tem um nome. Então é até bem interessante quando a gente percebe isso aqui dentro da leitura. Então ao longo dessa leitura nós acompanhamos não somente o guardião de nomes, a gente acompanha também como que ele chegou a se tornar esse guardião e o que é ser um guardião de nomes, como que essa figura praticamente mística acontece aqui dentro dessa história. Então a gente vai ter sim um pouco ali de realismo mágico dentro da trama, em que esse homem ele vai passar a nomear pessoas, né? Vão enxergar nele realmente uma figura muito importante e vão levar pra ele, né, pessoas, filhos, animais, locais pra que ele nomeie, e começa a surgir inclusive uma série de acontecimentos envolvendo os nomes que esse homem dá. Em algum momento ali da vida dele ele vai acabar trabalhando no cartório da cidade a pedido do pai, né? O pai dele vai indicar ele pra trabalhar nesse cartório e ele passa, né, a opinar sobre os nomes das pessoas que estão indo ali registrar seus filhos, sabe? Então, se uma mãe chega com o nome do filho já pensado, né? Ah, o nome do meu filho vai ser tal. Ele olha pra criança e ele pensa, olha, o nome do seu filho deveria ser tal. E quando a pessoa não põe o nome, né, que ele sugeriu pra criança, acontecem coisas que fazem, inclusive, com que as pessoas voltem lá pra poder trocar de novo o nome dos filhos. Isso acontece não só com os filhos, mas com as próprias pessoas que após uma série de acontecimentos na vida resolvem trocar seus nomes. Então a gente vê aqui ao longo da leitura várias ocasiões, né, isoladas assim, em que o guardião de nomes vai receber pessoas que estão à procura de um nome, seja pra elas mesmas, seja pra alguma pessoa da vida delas, e sempre por diferentes motivos. E conforme a gente vai entendendo esses diferentes motivos, nós também conseguimos entender a importância por trás de um nome. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dessa história, quando a gente consegue de fato entender a importância de se nomear, não só as pessoas, como eu falei, né, mas também as coisas. Enfim, gente, esse aqui é um livro que ele vai falar sobre muitas coisas, ele vai trazer várias críticas sociais embutidas na história, ele vai trazer muito desse realismo fantástico, né, por trás da figura do guardião de nomes, e ele é um livro também que fala muito sobre o tradicionalismo das famílias tradicionais, né, as famílias mais antigas aqui do Brasil, principalmente do interior. A gente tem, por exemplo, então, a figura autoritária desse barão que se nega a se dobrar à vontade ou à sugestão de qualquer outra pessoa, que atribui pra si, né, uma maldição vinda ali na forma do seu filho, que vai a vida inteira ter muitos percalços envolvendo o filho dele. E é curioso porque ele vai narrando tudo isso pro seu neto, que é uma pessoa que justamente enxerga o avô com certo asco, né? E o próprio neto vai entender que é muito complexa essa relação entre pai e filho, porque justamente o homem que ele tanto detesta é justamente a pessoa que ele quer mais saber sobre. Então em vários momentos o barão vai pagar pessoas que tiveram contato com o filho dele, né, o guardião de nomes, pra poder contar pra ele o que o filho tem feito. E justamente o fato de o filho ter se tornado guardião de nomes e tá transformando a sociedade de sua época, né, faz com que o pai fique nesse misto de sentir orgulho do filho, mas ao mesmo tempo achar uma aberração tudo aquilo que tem acontecido com o nome do filho, né, por causa do filho. Esse também é um livro que vai trazer muito essa relação entre pais e filhos, né, porque a gente tem ali o barão tendo esse relacionamento com o seu filho sem nome, e o seu filho sem nome que também teve um filho, que também viveu certas coisas ali na sua vida. E a gente também acompanha aqui ao longo da leitura a vida de algumas pessoas que tiveram a vida mudada por terem o seu nome, por terem sido nomeados pelo guardião de nome, sabe? Então ele é um livro super complexo, que vai trazer vários personagens, várias situações de vida dessas personagens. Como eu falei, traz também várias temáticas embutidas na história, e é um livro muito rico em detalhes. Como eu falei, você só consegue realmente ter uma dimensão do que está sendo narrado aqui conforme você vai lendo, porque o autor não vai fazer questão de explicar pra você que ele mudou, por exemplo, a perspectiva de narrativa do livro. Ele não faz questão de explicar pra você que ele mudou o tempo, né, que a narrativa de antes estava sendo no presente e agora está sendo no passado, mas é com a atenção que você vai dar à leitura, que você vai dedicar a essa experiência, que você consegue ir montando toda essa história na sua cabeça. E esse livro tem um final também, assim, espetacular. Eu acho que é um final muito digno do livro inteiro, e eu gostei
muito da experiência, eu achei uma experiência muito desafiadora. Não foi pra mim, por exemplo, aquelas leituras que você senta e você devora o livro sem nem perceber, sabe? É um livro que você vai aproveitando aos poucos, você vai se adentrando na história aos poucos, e é aquele tipo de livro que você vai reconhecendo os personagens realmente conforme você vai lendo. Foi pra mim uma ótima experiência, que me lembrou, inclusive, em algumas situações, os 100 Anos de Solidão, porque a gente tem também aqui essa questão, né, de uma família muito grande, em que você confunde um pouco o pai, o filho, você, sabe, tem essa questão da confusão, e também tem essa questão das diferentes gerações de uma mesma família. Foi uma experiência muito bacana de leitura, gente. Recomendo pra você, caso você ainda não conheça o livro. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra você fazer a sua compra. O e-book tava saindo bem baratinho da última vez que eu olhei, também tá disponível pro Kindle. Então fica aqui pra você a minha recomendação de mais uma leitura, no caso, literatura nacional, lançamento. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, espero que tenham gostado dessa recomendação. Comenta aqui embaixo o que você achou da proposta do livro, se você ficou com vontade de ler, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, galera. Muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!